O livro dos Salmos não foi escrito só para ser lido pela sua perspectiva de cristão brasileiro do século XXI e também não foi escrito só para ser lido. Fala pessoal do Biblino, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre como ler o livro dos Salmos. Mas não vai ser um vídeo normal no sentido de que eu só vou estar te dando algumas perspectivas sobre o livro em si. Mais do que isso, nós vamos estar avaliando um método, o método 3x3, para entender e internalizar tudo o que o livro dos Salmos tem para me oferecer e para te oferecer também. O livro dos Salmos não foi escrito só para ser lido pela sua perspectiva de cristão brasileiro do século XXI e também não foi escrito só para ser lido. Ele foi escrito como uma coletânea de 150 poemas, canções, orações para ser internalizado de uma maneira muito mais profunda. E isso é o que a gente vai estar vendo nesse método 3x3. Mas antes de chegar no método em si, é muito importante que eu e você entendamos o porquê que o livro dos Salmos existe. Por que existe esse tomo de 150 capítulos no meio da sua Bíblia? A verdade é que Deus escreveu o livro dos Salmos, nos deu o livro dos Salmos, para que nós pudéssemos nos aproximar mais dele e nos transformar mais à imagem de Jesus Cristo. Agora, como isso acontece? O livro dos Salmos nos explica muito das experiências humanas. São 150 poemas, canções, orações que nos dão uma perspectiva e todas as emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida. Mas não só isso, ele nos ensina todas essas experiências humanas de uma maneira extremamente realista, mas também de uma maneira extremamente centrada em Deus. E isso é crucial para entender o motivo por trás do livro dos Salmos. Um teólogo famoso, João Calvino, nos disse que o livro dos Salmos ele funciona como uma anatomia da alma. Foi nos dado para ser como uma anatomia da alma, mas em que sentido? No sentido de que cada uma das emoções humanas, cada uma das experiências que nós passamos ao longo da nossa vida está retratada ali de uma maneira ou de outra. Dentro desses 150 pedaços de um coração humano, nós podemos entender um pouco mais sobre como que nós pensamos e sentimos, como é a experiência humana. Mas não só isso, como deve ser a experiência humana. Porque o livro não é apenas um dicionário de tudo aquilo que nós sentimos. Ele não nos dá só essa gama de emoções, mas ele também nos dá uma diretriz específica de como nós devíamos sentir e como nós devíamos reagir a cada uma dessas situações. Agora, é interessante ver que o livro dos Salmos é essa gama de retratos sobre o coração humano, até porque o próprio livro dos Salmos tem como um de seus autores principais o rei Davi, que é descrito nos livros de Samuel como sendo um homem segundo o coração de Deus. Isso já nos dá uma boa dica de que o livro dos Salmos não foi escrito só para nos retratar como é o coração humano, mas sim como deve ser o coração humano segundo o coração do próprio Deus. Eu e você não só vamos nos ver nos Salmos, mas também devemos nos adequar a esses salmos. Outro aspecto que é muito importante entender sobre os salmos é que o livro dos Salmos funciona como uma Bíblia em miniatura. Isso foi dito pelo teólogo Lutero, que nos dá essa ideia de que a Bíblia inteira, em vários dos seus conceitos, doutrinas, temas e vários dos seus ensinamentos são incorporados dentro do livro dos Salmos e são relatados de uma maneira extremamente prática por meio das experiências de vários homens de Deus que vieram antes de nós. Esses 150 salmos incluem vários desses conceitos que nós encontramos ao longo das Escrituras de uma maneira extremamente prática e aplicada. E é por isso que é muito importante que nós possamos apreender tudo o que esse livro tem para nos oferecer. O livro dos Salmos inclui 3 camadas que são extremamente importantes para que eu e você possamos entender. Em primeiro lugar, ele é um livro de
poemas, são 150 poesias. Um salmo sempre é escrito em formato poético, com a linguagem poética, no sentido de que você vai encontrar muitas metáforas ali, você vai encontrar muitas símiles, você vai encontrar várias imagens, você também vai encontrar hipérboles, expressões exageradas, e tudo isso é para que você possa entrar na sintonia certa para sentir exatamente o que o salmista estava sentindo. E isso é extremamente importante. Por quê? Se é verdade que os salmos foram escritos para ser uma anatomia da alma, como diz Calvino, então é extremamente importante que você entenda qual emoção, qual sentimento ou qual experiência esse salmo específico está relatando. E é por isso que a linguagem dele é poética, para que você possa estar sentindo o que o autor sentiu. Mas ele não é só escrito como uma coletânea de poemas, ele também é escrito como uma coletânea de orações. Isso é extremamente fundamental, porque todo o livro dos Salmos é escrito na perspectiva de uma pessoa se reportando a Deus, uma pessoa diante de Deus, uma pessoa coram Deo. Essa palavra em latim que é bonita, mas que simplesmente significa diante da face de Deus. Todos os salmos são uma avenida perfeita para você entender o que significa a vida diante de Deus, como você deve se reportar e sentir a vida perante esse Deus majestoso, que é o Deus da Bíblia. Essas orações foram escritas por vários homens de Deus que vieram antes de nós e podem nos ensinar muito sobre como nos reportar a Deus de maneira adequada e de maneira sincera. Agora, o fato de nós termos no meio da Bíblia essas 150 orações é um grito ensurdecedor de Deus para nos ensinar que nós devemos orar. Eu e você devemos viver a nossa vida de joelhos. A vida cristã foi feita para ser vivida de joelhos, perante o próprio Deus. Oração é um elemento fundamental na vida cristã para que nós possamos entender e experimentar tudo o que Deus tem para nos ensinar. A verdade é que oração é a única maneira viável de viver a vida cristã. Mas não só isso. Nós já vimos que o livro dos Salmos foi escrito para ser poesia, foi escrito para ser oração e também foi escrito para ser canção. É isso que nós vamos ver agora. Ele foi escrito com uma coletânea de 150 músicas. Não são só poesia, não são só oração, mas são poesias, orações feitas para ser cantadas. E não só cantados pelo povo de Israel na antiga aliança, certamente que sim, mas também pelo povo de Deus na nova aliança, pela igreja. Esses salmos foram escritos para serem cantados, para serem motivo de alegria e demonstração de alegria, de contrição, de esperança em Deus. Isso é extremamente importante, porque essa perspectiva de poder estar numa só voz, cantando essas palavras de Deus, de volta para Deus, vai nos trazer em sintonia não só com os autores dos Salmos, mas também com todos os cantores dos Salmos. Todas as gerações do povo de Deus sempre cantaram essas músicas. Então sempre que você cantar, você vai estar cantando junto com um gigantesco coral de Deus. Eu lembro do autor Christopher Ash, uma vez, comentando sobre isso em uma palestra quando eu estava nos Estados Unidos, e ele citou Agostinho, comentando sobre como Agostinho entendia que os salmos eram para ser cantados por toda a igreja de Deus como um grandioso coral composto por todos os cristãos de várias gerações. Deus quer ouvir as vozes maravilhosas desse coral, povo dele, coral que ele salvou. Eu e você temos a grande oportunidade e o grande privilégio de cantar nesse coral. Isso significa que eu e você devemos cantar esses salmos individualmente, sim, mas não só isso, que devemos cantar nas nossas igrejas. Nós devemos cantar essas músicas belíssimas de maneira integral. Isso é extremamente importante. Com certeza, um ou outro você já canta, mas eu tô aqui para te convidar e para te falar que eles foram escritos para serem cantados todos. Você tem 150 músicas para aprender. E isso tudo vai te sintonizar não só com o coração de todas as igrejas ao longo das eras, ao longo da história, mas principalmente com o coração do próprio Deus,
com o coração de Cristo. Nós já vimos então que os salmos foram escritos para ser lidos, para ser orados, para ser cantados, o que significa que você nunca terminou de internalizar um salmo depois que você leu ele pela primeira vez. Você deve lê-lo, depois você deve orar, recitá-lo para Deus, mas sentindo cada linha, sentindo cada emoção, e depois disso você ainda deve cantar, sentindo tudo e se regozijando diante do seu Deus. Ele te fez para isso. Ele te fez para cantar para Ele. Isso é adoração. Você entendeu agora as 3 atividades que nós devemos fazer com os salmos. Você entendeu as 3 camadas literárias que existem no salmo. Mas mais do que isso, eu quero te dar também 3 perspectivas para que você, sempre que você abra um salmo, você possa ver esse salmo não só pelos seus olhos, mas também por outros novos olhos. Você deve ver que os salmos foram escritos não só para que você imediatamente, como um leitor do século XXI, brasileiro, pegue ele e comece a orar. Nós vamos chegar lá. Isso também é verdade. Mas primeiro, você deve tentar se esforçar para entender esse salmo nos termos do autor original, nos termos do salmista. Você deve tentar entender qual é a emoção principal que esse salmista está retratando. Qual é a situação que esse salmista está enfrentando? E para você entender um pouco mais sobre isso, vai ser extremamente importante que você veja o prólogo, ou então o que muitas vezes é chamado de versículo 0, aquela frasezinha escrita antes do versículo 1, que te relata a situação em que o salmo foi escrito. Por exemplo, Salmo de Davi quando estava na caverna. Ou esse exemplo real do Salmo 51, em que é escrito assim, Salmo de Davi na circunstância em que ele tinha cometido o adultério com Batseba. Isso te ajuda a entender um pouco mais sobre qual é a circunstância do salmo e quais são as emoções e as dificuldades que o salmista está enfrentando. E depois que você entender isso, você vai poder imaginar esse salmista cantando, esse salmista orando com toda a sua complexidade emocional. Mas esse é apenas o início. Depois que você sentir isso, que você lê o salmo nessa perspectiva, você deve passar para a segunda perspectiva, que é a perspectiva cristocêntrica. Você deve ler esse salmo como Jesus leu. Todos os salmos são canções de Jesus, como o pastor Timothy Keller costuma dizer. Todos eles foram cantados pelo próprio Jesus. Vários deles você vai encontrar evidência direta de que foram cantados pelo próprio Senhor Jesus, no sentido de que eles são citados pelo próprio Senhor Jesus. Mas mais do que isso, Jesus, como um judeu correto e justo, com certeza cantou todos esses salmos, não só na sua sinagoga, mas também sozinho. Por exemplo, nós temos um versículo em Marcos que nos explica na circunstância em que Jesus sai da última ceia, ele e seus discípulos cantam um hino. Pode ter certeza absoluta, não é Quão Grande És Tu, apesar de que eu amo Quão Grande És Tu. Ele é com certeza um dos salmos do Antigo Testamento. Jesus cantou esses salmos. Então você pode entender todos eles na perspectiva de Jesus. E eu tô aqui para te falar que não é só o Salmo 22, que começa assim, meu Deus, por que me desamparaste? Esse salmo com certeza foi cantado por Jesus. A gente sabe até em que horas. Foi quando ele estava na cruz. Ele é só um no meio desse oceano de canções cantadas pelo próprio Senhor Jesus. O Salmo 1 foi cantado pelo próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus não se assentou nessas rodas, não da maneira errada. Esse salmo é sobre ele. Mais do que isso, nós devemos entender que quando nós estamos lendo esses salmos na perspectiva de Jesus, nós não estamos fazendo uma coisa artificial. Eles foram realmente escritos com um elemento profético que apontava para Jesus. Depois que Jesus falou o Salmo 22, meu Deus, por que me desamparaste na cruz? Nós agora não temos mais o direito de ver esse salmo sem ser pelas lentes de Jesus. Ele é quem cumpre aquele salmo. E ele cumpre todos os salmos. Tanto aqueles que ele diretamente citou, quanto aqueles que não estão relatados nos evangelhos, mas nós podemos ter certeza que, como um bom judeu, ele cantou, ele orou, ele leu. Agora, depois que você terminou de ver pela perspectiva do autor original, do salmista, depois que você terminou de ver pela perspectiva de Jesus Cristo, você também deve entender que você está em Cristo. Se você é um cristão, se você é um membro do povo de Deus, da aliança, você está em Jesus. O que isso significa? Bom, isso significa 1 milhão de coisas. E é uma benção você estudar isso. Mas uma das coisas que isso significa é que você pode cantar todos eles dentro de Cristo. Unido a Cristo, você pode cantar todos esses salmos como sendo seus, sendo reflexões e inspirações para a sua alma. Você
vai passar por todas essas emoções durante a sua vida cristã. Então você com certeza vai passar por tudo isso. Todos esses salmos vão ser extremamente formativos para que você possa estar vivendo uma vida cristã plena e em comunhão com Deus. Se você quer ser parecido com Cristo, viva os Salmos. Os Salmos não são só uma grande janela para dentro da vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles também não são só uma grande janela para a vida emocional de Jesus Cristo, para que você possa entender como é que Jesus se sentia, mas eles também são uma janela para entender como você deve se sentir. Então todos eles foram escritos para você ler também na perspectiva de um cristão brasileiro do século XXI. Mas não comece lá. Depois da sua jornada do salmista original, Jesus Cristo, você chega no seu ponto, da sua perspectiva. Você como igreja, você como membro do corpo de Cristo, você em Cristo, também pode cantar esse salmo, orar esse salmo, ler esse salmo. Então, recapitulando o método 3 em 3. Você deve ler os salmos, você deve orar os salmos e você deve cantar os salmos. Você sempre deve ver os salmos por meio de 3 perspectivas. Salmista original, Jesus Cristo, você em Cristo. Agora, se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar para deixar um like aqui embaixo, se inscrever para você não perder nenhuma novidade e também compartilhar com seus amigos e irmãos que você acredita podem se beneficiar desse conteúdo. Nós temos muitas coisas para aprender dentro das Escrituras. São vários e vários tesouros. Nós temos o dever de nos esforçar para entender e, mais do que isso, nós temos o privilégio de viver, internalizar e compartilhar adiante. Até o próximo vídeo.